Muito bem-vindos a mais um programa Brasil em Debate, programa apoiado pelo Instituto Unidos do Brasil, que trabalha fundamentalmente apoiando a Frente Parlamentar do Empreendedorismo aqui em Brasília. Hoje nós temos a honra de receber o deputado Luiz Gastão, que vem... primeiro, é um deputado que participa ativamente aqui do nosso trabalho. Então, deputado, uma honra recebê-lo, muito bem-vindo. É sempre muito bom contar com a participação de deputados que estejam realmente interessados nessa discussão aberta sobre os problemas do Brasil. Eu que agradeço, Castilho, e digo que, para mim, desde que cheguei ao Congresso, ter a participação da frente, o ingresso na frente, o conhecimento da frente do Instituto Brasil, né, foi extremamente importante para fortalecer o mandato. Eu acho que todo deputado deveria ter uma participação mais efetiva. Nós temos as reuniões de bancada, nós temos cada partido, eu sou do PSD, então cada partido tem seu viés político, tem seu viés de coordenação de bancada, mas quando nós chegamos na frente, nós temos uma multiplicidade de partidos, uma multiplicidade de entendimentos, e eu não posso deixar de dizer que é um retrato um pouco do que é o Congresso Nacional e do papel do Parlamento. Então, eu acho que através das frentes, e principalmente aqui na frente do empreendedorismo, nós exercitamos muito a diversidade de opiniões, mas o respeito com a diversidade dessas opiniões e um espaço de debate com mais profundidade dos temas, que muitas vezes nós não conseguimos nem no plenário, nem nas próprias comissões da Câmara de Deputados. Nós tivemos ampliação da constituição de comissões também na Câmara, e muitas vezes nós temos nas frentes, aliás, muitas vezes não, a maioria das vezes, nós temos nas frentes uma discussão de temas nacionais de extrema importância e temas que são discutidos com mais profundidade. Deputado, o senhor tocou em alguns pontos muito importantes e caros para o nosso grupo. Nós acreditamos que o empoderamento do Congresso, do Parlamento brasileiro nos últimos anos, ele trouxe uma responsabilidade importante para o entendimento da política nacional, porque claramente, para todos nós, o Parlamento é o melhor representante da estrutura da população, né, e da vontade política do povo. Porque em outros poderes, como no Poder Executivo, em última instância, você vai ter que tomar uma posição, um ou dois, A ou B. E no Parlamento, não. O Parlamento, ele te dá a oportunidade de ter parlamentares que realmente representam. E este debate, para nós, é muito importante. O senhor já tem participado de um número enorme de temas que nós temos já debatidos aqui na frente parlamentar. Como é que o senhor vê a participação dos parlamentares e como é que o senhor vê a participação da sociedade civil, dos empresários, dos empreendedores, a importância disso para que a gente chegue num consenso de qual a melhor direção para o país? Olha, Castilho, é fundamental essa discussão e eu tenho aprendido muito, apesar do meu primeiro mandato, eu tenho aprendido muito com esse mandato e com o exercício dele. Eu já estou na presidência da Federação do Comércio do Ceará, já fui vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, sempre tive uma atuação ligada ao setor empresarial muito forte e acompanhando muito essas ações. E sempre acompanhei o Congresso, sempre tive grandes amigos deputados, sempre acompanhei em várias discussões do Congresso. Mas só depois que você passa a exercer o mandato, você passa a compreender melhor o funcionamento do parlamento na sua essência. E eu tenho visto muito, e esse é um dos pontos do debate. No parlamento, nós temos oposições de pensamento, discussão de temas, com viés de forma diferente, mas nós aprendemos muito, eu pelo menos aprendi muito cedo, que nós temos que discutir sempre o texto possível para aquele momento daquela questão. Se dizem que você tem que buscar, primeiro, olhar o painel e saber do que você vai conseguir botar para aprovar no painel. Mas, segundo, também você tentar construir e mostrar dentro das discussões, nas frentes, nas comissões e dentro das bases dos partidos também, o que está acontecendo com a sociedade. A participação dessas reuniões da frente, com a presença de empresários que estão sentindo diuturnamente
qual é o problema que eles têm no negócio deles, nas ações deles, são fundamentais. Você discutir temas como a reforma tributária, e agora nós vamos para o tema que eu acho que é o mais delicado que nós vamos ter, que é justamente na hora que nós vamos ver o texto final das leis complementares e que vai nos dar a condição de ter uma concorrência justa e equitativa, que eu acho que essa é a grande meta de todos nós. E isso eu posso dizer que talvez hoje a sociedade não perceba, mas hoje eu posso dizer, não por estar fazendo parte, mas acredito que é o legislativo o poder que hoje está mais maduro dentro dos três poderes, é o poder que tem buscado dar respostas à sociedade, fazer o seu papel. Muitas vezes as pessoas acham que quando o STF, por exemplo, avança numa questão e vai legislar, é por conta da omissão do poder legislativo. Mas eu também já aprendi, já estou vendo aqui o seguinte, muitas vezes, quando você não legisla sobre uma matéria, é porque ela não está madura para aquilo. Não há um entendimento ainda concreto da sociedade de que posição tomar com relação àquele momento. Então, a não votação de um tema, muitas vezes não é a omissão, mas também o reconhecimento que a sociedade, naquele momento, não tem uma visão muito clara do que ela pretende com relação àquele tema. É um exemplo bem claro, na realidade, aquilo que o senhor acabou de dizer, não é só a percepção e o debate. Muitas vezes o que nós percebemos é a falta de um conteúdo técnico que sustente o argumento. Porque, às vezes, o argumento pode ser eu gosto ou eu queria, né? Sim. Nem sempre é um argumento forte. Mas eu concordo com o senhor, o Congresso evoluiu muito e o Congresso está conseguindo, e eu acho que é um exemplo, a nossa frente parlamentar, o senhor me permite chamar de nossa, porque eu estou sempre aqui. Eu me sinto incluído e com certeza a frente é do senhor também. A frente é do senhor, eu sou só o apoiador, mas o nosso orgulho de ver na frente parlamentar do empreendedorismo deputados com conceitos ou visões distintas vindo debater a sua posição, vindo debater num ambiente muito plural, um ambiente extremamente plural e agradável, extremamente democrático. Sim. E cordial. Sim. Eu estou aqui, eu não vi, às vezes você tem um pouco, mas você não consegue ver aquele acaloramento. Sim. E aquela posição de que muitas vezes você vê nas comissões e no plenário, aquelas pessoas que estão indo fazer discurso para sair em selfie, para sair em redes sociais. Aqui nas frentes você tem um cuidado maior de ter um debate mais técnico e mais aprofundado, sem tanto viés político e ideológico. Esse é um ponto também que as frentes carregam muito com relação a isso. Deputado, mudando um pouquinho o nosso assunto para temas mais específicos, o Instituto Unidos Brasil tem apoiado a frente parlamentar e a frente tem defendido algumas bandeiras nesses últimos anos muito importantes para o futuro do ambiente de negócio do país. Uma dessas, eu posso citar aqui algumas, podemos falar Sim. sobre algumas, mas uma dessas bandeiras é a desoneração da folha, que foi um tema muito importante para um grupo muito grande de empresas, de uns setores importantes, principalmente no momento onde o Brasil estava saindo aí de uma pandemia. Como é que o senhor vê a desoneração da folha como um mecanismo de aliviar a pressão sobre a tributação do salário? Porque no Brasil nós temos essa situação de que para se resolver qualquer coisa, a gente tributa salário, a gente tributa o trabalho. Como é que o senhor está vendo, como é que o senhor vê isso? E estendo a pergunta, como é que o senhor vê a possibilidade de não ser apenas 17 setores, nós transformarmos isso numa política do país? Como é que o senhor vê isso? Olha, você vai me dar oportunidade de colocar de uma forma mais tranquila o meu pensamento real com relação à desoneração da folha. E vai ao encontro de tudo aquilo que nós estamos conversando com relação às discussões e o tempo que você pode ter de uma maturação de um assunto. Na essência,
Eu sou contra a desoneração da folha de pagamento. Na essência, da forma que ela foi colocada. Mas quando você vai dizer de que você trazer para a tributação a identificação do custo da folha de pagamento e de que forma esse custo da folha de pagamento ele deixa de ser olhado pelos empresários de uma forma pejorativa e negativa, com busca de cortar despesas, e ele passa a ser olhado pelo empresário como uma forma de investimento e de crescimento do seu negócio, aumentando produtividade, capacidade de geração de novos serviços, então esse é o ponto. A desoneração da folha foi criada para fortalecer alguns setores que têm uma incidência grande de mão de obra e que essa incidência da mão de obra perpassa no seu custo, no seu preço, e com o viés de tentar, através dessa desoneração, dar mais competitividade a essas empresas. Mas essa competitividade, ela advém em cima de uma isenção fiscal. Hoje, essas empresas teriam um custo de algo em torno de 8% a 10% do peso da contribuição patronal do INSS nos seus negócios, e a partir da desoneração da folha, elas passam a ter um custo de algo em torno de 4%, ou metade desse custo, para a parte patronal da folha. Então, em real, a desoneração da folha traz esse benefício às empresas. Para os trabalhadores, ela não chega a trazer um benefício maior. Ela traz um benefício de que a empresa, tendo mais competitividade, ela poderá ampliar a contratação de pessoas. Durante a reforma tributária, eu apresentei uma emenda querendo fazer, e dentro deste raciocínio que eu comungo, de que nós temos que olhar a folha de uma forma diferente, olhar ela como um investimento e como um ativo da empresa e não um passivo, como ela está sendo vista hoje, é que eu apresentei uma emenda de que os setores com alta intensidade de mão de obra, eles poderiam utilizar a folha de pagamento e os seus encargos correspondentes, desde que essa relação custo de folha, mas isso pode ser botado em todos os setores, você utilizasse o percentual da folha em relação ao percentual de faturamento em dedução do imposto a pagar. Ora, se eu tenho, dentro da maioria dos 17 setores que foram afetados, aliás, nem todos, que tem um custo grande com relação à folha de pagamento, esse incentivo de dar o desconto do percentual da folha, do imposto que ele vai pagar, e eu condicionasse isso a empresa ter que ter 30% dessa relação para poder ter esse benefício, o empresário que tivesse com 25%, 28%, ele ia fazer uma conta muito simples. Se eu aumentar o número de contratações ou aumentar o salário dos meus colaboradores, eu vou ter desconto no tributo. Então, é interessante para mim fazer esse aumento, e em fazendo esse aumento, eu poder me creditar do imposto. Eu traria uma competição mais justa, eu aumentaria a arrecadação da Previdência, eu não jogaria como incentivo pelo governo para que os outros setores que não estão abarganhados hoje com essa isenção se beneficiassem dessa ação, e faria o que eu acho que é um objetivo de nós todos, ampliar a renda das pessoas e o meio circulante, porque é através da renda que nós temos o consumo, é através da renda que nós fazemos com que toda a roda possa girar. Compram mais no comércio, o comércio compra mais da indústria, a indústria compra mais da coisa. Então, o que nós precisamos mudar, ao meu modo de ver, é a lógica do pensamento com que nós estamos vendo isso. Agora, a desoneração da folha, eu votei a favor, apoiei, por quê? Dentro do que nós conversamos, naquele momento e dentro do entendimento do Congresso, era um mecanismo palpável de nós podermos ter a aprovação, ter o apoio dos segmentos para se fazerem e, a partir disso, tentar ter uma competitividade maior. O ministro Haddad, junto com, na época, o relator Aguinaldo, o presidente Lira, o deputado Rafael Prudente, o Igor Timor, participaram dessa conversa e houve um comprometimento do governo, que inclusive eu questionei o API aqui na reunião passada, quando ele disse com relação à folha, eu falei, calma,
O Haddad se comprometeu de discutir, no segundo semestre do ano passado, essa relação da folha. Nós não esquecemos do compromisso de discutir essa questão. Aí ele colocou, não, mas nós aprovamos a reforma em dezembro. Não, senhor, nós aprovamos a reforma em julho na Câmara. Dezembro foi no Senado. Mas nós estamos atentos a essa discussão. Acredito que é importante se ver isso. Por quê? Porque se nós não tivermos, e nós somos empresários, se nós não tivermos a concepção de que todo benefício que é dado para um setor ou para dois, ele vai retornar em forma de imposto para nós todos pagarmos, nós vamos estar correndo atrás do nosso próprio rabo. E eu acho que essa reforma tributária, ela traz uma nova lógica tributária, ela traz uma nova ambiência de trabalho e uma ambiência de mercado. E é um ponto que eu acho que é fantástico e que nós precisamos fazer. E eu acho que é dessa discussão que nós precisamos enriquecer essa discussão para buscarmos fazer e olhar sempre. O maior ativo que uma empresa tem, e para nós, eu sou do setor de serviço, há 40 anos atuo no setor de serviço. Nosso maior ativo são nossos colaboradores, são nossos funcionários. Então, na hora que você tem você tem um incremento para, se você pagar melhores salários e empregar mais, você pagar menos imposto, eu não tenho dúvida que você muda a forma de pensar das empresas e do próprio governo. Deputado, não existe nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha uma indústria forte, independentemente do comércio e do serviço, mas que não tenha uma indústria forte. A grande parte dos países e dos blocos que se formam no mundo tem uma preocupação em criar uma oportunidade para que a indústria se estruture. Países que já têm indústrias reestruturadas, eles fazem o controle. Outros países, como a Coreia do Sul, Chile, fizeram incentivos para que a indústria pudesse, no Chile nem tanto, mas na Coreia do Sul, pudesse se desenvolver. E isto está apoiado no conceito de isonomia, que é um conceito que eu gostaria de debater um pouquinho com o senhor, no seguinte sentido. Eu sou um defensor do livre mercado. Eu sou um defensor da economia que vai buscar eficiência, onde o investimento, a qualidade, o atendimento vai sobressair, aqueles que conseguirem vão ter espaço. Mas nós temos vivenciado aqui no Brasil, nos últimos meses principalmente, um crescimento muito grande de comércio, do comércio do cross-border, de vendas de produtos das plataformas estrangeiras que entram no Brasil numa posição um pouco diferente, sob o ponto de vista de tributo. Você está sendo bondoso. Sob o ponto de vista de tributo, ela entra com uma posição diferente das empresas brasileiras. Isso significa que a indústria nacional e o varejo não precisa de protecionismo, agora precisa de isonomia. Como é que o senhor vê a importância desse momento e como é que o senhor vê, como é que o Congresso pode ajudar a equilibrar um pouco essa situação? Castilho, veja o seguinte, nós perdemos já há algum tempo, não é de agora, uma visão desenvolvimentista para o país. Nós não temos um projeto de desenvolvimento nacional. Nós tivemos e temos os fundos constitucionais, nós temos a Sudene, a Sudan, que são fundos regionais, mas nós não temos uma política real de desenvolvimento regional do país. Quando a gente fala em livre mercado, nós temos que entender que nós temos um país continental. O Brasil é diferente da maioria dos outros países. Quando você vai para os Estados Unidos, nós temos um país que ele tem as federações muito fortes e atuam com federações com políticas regionais diferenciadas. No Brasil, nós não temos isso. Então, nós queremos unificar uma posição e a questão da indústria forte, nós temos dois pontos que é importante a gente salientar. Primeiro, quando você vai fazer uma conta para botar uma planta industrial, você vai fazer uma conta da matéria-prima, do custo da produção e do mercado que você vai atender e da logística. Como nós temos um país continental, o que faz com que uma indústria vá para o Nordeste e se instalar no interior do Ceará, em detrimento
com um mercado de 9 milhões de habitantes, em vez de estar em São Paulo com um mercado de 44 milhões de habitantes, para ela ter que transportar esse produto de lá. Se você não tiver pontos de exportação ou pontos que você tenha em equilíbrio para facilitar, e nós temos um problema com a nossa malha rodoviária. O Brasil se discute há anos com relação a essa questão de nós termos abolido as ferrovias e fazermos todas as nossas distâncias através das rodovias. Então, este também é um ponto que tem que ser discutido. É óbvio que nós temos dentro do Nordeste um poder fantástico de desenvolver o turismo, mas para isso nós precisamos de infraestrutura também, infraestrutura de saneamento, infraestrutura de estrada, de aeroportos, para você poder diminuir essas distâncias e você conseguir colocar essas outras situações. Então, quando se fala em discussão de região, se nós não tivermos, para termos uma indústria forte, nós temos que ter uma política forte. Nós estamos vendo aí, infelizmente, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sim. E eu acho que não está tendo uma percepção de que o retorno do Estado e o retorno de pessoas, brasileiros como nós, e uma ação de socorro mais rápida será lento. Será muito lento. E, em algumas situações, nós temos que quebrar alguns paradigmas. Sem dúvida. E fazer com que o dinheiro chegue na mão. Não adianta eu dar o dinheiro para o governo. O empresário que tinha 4 lojas e está com as 4 lojas debaixo d'água, ele vai se retorcer como? Sem dúvida. Pagando imposto, e os funcionários que trabalhavam, ele vai ter que manter esses funcionários. Para manter esses funcionários sem abrir e sem ter, como é que ele vai ter que fazer isso? Então, essa agilidade e esse poder de você fazer, ele tem que ser visto dentro de uma política nacional e dentro de uma política olhando o país como um país continental. Adianta a gente pensar em levar muita indústria e uma indústria tão forte para o setor do Mato Grosso ou do Centro-Oeste, que já tem um agro extremamente forte dentro do processo. Você trabalha com indústria Então, até a localização dessas indústrias, o papel, né? E a estratégia é que eu acho que tem que ser vista e tem que ser discutida com relação a isso. E você criar indústrias, você tem um princípio também da escala. Se eu vou fazer uma planta e nessa planta eu tenho um atendimento de uma venda para 1.000, eu tenho um custo de escala e um custo de eficiência diferente do que se eu fizer para 10.000. Então, o que eu faço para compensar essa possível perda de escala em relação ao transporte? Porque se eu também estou colocando mais próximo, eu vou ter um custo de transporte menor. Então, nós precisamos ter, talvez, uma inteligência maior e um planejamento maior para uma distribuição de uma indústria forte, mas de uma indústria que ela tenha papéis diferentes em todas as condições de mercado. Não é condição de você botar dentro do país, quando a gente fala em setores, você pega o setor metalúrgico, por exemplo, teve no Triângulo do ABC seu auge. Hoje em dia ele está se espalhando dentro do Brasil, não é mais lá. E isso tem feito com que ela se multiplique dentro dessas outras questões. Mas nós vamos ter condição de ter indústria automobilística em todos os estados brasileiros? Não. É lógico que não. Mas isso tem que ser feito de uma forma regional para facilitar a essas demandas e esses custos. E é isso que eu acho que o Brasil precisa. É ter uma política de desenvolvimento também regional e de matrizes de desenvolvimento e de indústria que nós queremos ter no país. E com relação à tributação desta compra de $50? Essa compra de $50 é um escárnio, é um absurdo. Você querer fazer com que o empresário nacional vá competir com um custo 3 vezes mais do que o outro, com o pseudo-argumento de que o pobre está precisando comprar. E, infelizmente, nós temos os descaminhos e nós temos, através desse descaminho, não só a diferença de imposto, mas a segurança das pessoas e da saúde das pessoas. Então, quando você abre essa importação, você tem a remessa legal que foi criada pelo governo. Você fazer através da remessa legal, você tendo o imposto para ser pago e, principalmente, ter a chancela de produto. Tem produto que está entrando no Brasil sem nenhum reconhecimento. Então, tinta
brinquedo, que estão sendo utilizados, berços de criança, que estão sendo utilizados pseudamente por um valor menor, mas sem nenhum avanço. Nós temos o Inmetro, nós temos organismos do Estado brasileiro para dar a certificação do que pode ou não ser consumido e das especificações. Eu estava, por exemplo, fazendo ginástica junto com o pessoal, e estava comentando que tem uma marca chinesa que agora está copiando vários equipamentos de uma outra marca. E ele falava que a China, ao copiar esse equipamento, o preço era menor. E eu já tive com outras pessoas que diziam que a China tem um grande processo de fazer o produto com 10% de diferença de espaço, de densidade ou de outras ações. Então, na hora que você compara alhos com bugalhos, você também não tem... A base não é igual. A base não é igual. Então, não é só a falta de imposto, é a certificação do produto que está sendo vendido e que produto é esse que está entrando no país. E que a indústria nacional e o varejo nacional são obrigados a cumprir. Que a indústria nacional e o varejo nacional são obrigados e que é uma defesa para a nossa própria sociedade. Sim. Então, na hora que você permite isso, você está indo na contramão de todos os aspectos. E, infelizmente, aí é aquele ponto, virou um problema que não é de gestão, virou um problema às vezes, e aí é a tristeza que eu tenho de ver que em alguns debates como esse do imposto, há uma questão de que um lado não quer abrir mão do outro porque as redes sociais ou porque se botou uma narrativa diferente do processo e você não esclarece a população. Aquele que está hoje comprando produto importado mais barato, ele vai olhar para o lado e vai ver o primo, o irmão, o parente desempregado, porque a indústria nacional não está mais produzindo no país. E se a gente desindustrializar o nosso país e não fazer essas ações, dentro de todas as dificuldades que eu já coloquei, essa termina de matar a indústria. Nós já tivemos agora, no Dia das Mães, uma venda menor para a indústria têxtil, principalmente, do que do ano passado. E a tendência, se continuarmos com isso, é de que não é as grandes empresas, são as pequenas empresas de facção e as pequenas empresas de comércio e pequenas indústrias do Brasil vão fechar suas portas em breve. As grandes têm ainda uma facilidade, montam uma estrutura fora, começam a importar, as pequenas não tem jeito. Nós temos a honra de estar recebendo o deputado Luiz Gastão no programa Brasil em Debate. Deputado, primeiro, muito obrigado pela sua participação. Nós nos sentimos honrados de ter o senhor sempre aqui, dando a sua opinião, trazendo o seu conhecimento. E como uma última pergunta para encerrar, eu vou trocar aqui o nosso lado. Como é que o senhor vê a participação dos empresários, da sociedade civil como um todo, engajada nesse debate para te dar o apoio de poder fazer mais pelo país? Olha, primeiro eu acho que a gente tem que entender a lógica da política. E é muito importante, né? Inclusive algumas discussões que a gente tem que ter de que papel de empresário, papel de cidadão é em todos os lugares, inclusive aqui no Congresso e na política. Eu hesitei muito em me lançar candidato, em assumir um mandato. E fui eleito no meu estado sem nenhum prefeito, sem nenhum cacique político, mas lastreado em cima de uma ação que eu venho fazendo em função da minha gestão na frente da Federação do Comércio, do SESC, do SENAC, há muitos anos no estado, com programas sociais e com programas que a gente vê. Eu, embora sendo empresário, tive a honra de ter sido votado por vários dirigentes de trabalhadores, praticamente todos os sindicatos de trabalhadores do meu estado votaram conosco, mas muitas vezes os empresários acabam não acompanhando e não tendo a importância e verificando a importância de se ter representantes que possam discutir o empreendedorismo, a livre iniciativa, mas que, acima de tudo, possa discutir o melhor. E, infelizmente, na política, nós vemos que as pessoas às vezes não tem a sua autonomia para poder exercer o seu mandato. Eu digo autonomia porque muitas vezes estão ligadas a um governo, estão ligadas a um processo e vem sempre aquela questão. Vem uma lei do governo e pela lei do governo, se você está na base do governo e votar contra, você vai ser marcado. E para você não ter essa marcação, você tem que ter autonomia. E eu, graças a Deus, estou num partido que é um partido que nos dá essa autonomia, nos dá essa liberdade e enquanto Deus me der coragem e força
e conseguir manter esse mandato, nós vamos buscar manter com esses princípios da liberdade, da autonomia e de votar a favor do que é bom para o país, independente do governo que esteja no poder. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.